Aí? Não, peraí, segura aí, só um minutinho. Tudo bem. Uma boa noite a todos. A palavra de hoje que eu trouxe para vocês, hoje é um dia muito especial, né? Hoje nós estamos falando do dia de finados. Os católicos, né, principalmente, comemoram, né? Comemoram, não é um dia de comemoração, né? É um dia de guardar o luto, né? E na nossa cultura aqui ocidental, no Brasil e outros lugares, tem também aquele chamado Halloween, né? O Dia das Bruxas também, né? Dia dos Mortos. É algo assim que na palavra não tem nada que nos fale para fazer uma comemoração nesse dia, né? Eu acho que, inclusive, tem até uma passagem de Cristo, quando os discípulos estavam, né, no momento de viagem, ele chamou os discípulos para viajar, e havia um sepultamento, havia um velório naquele momento. E Cristo fala para os seus discípulos: deixai os mortos enterrarem os mortos. É uma palavra que às vezes pode bater na nossa cabeça assim de uma forma diferente, né? Será que ele estava desrespeitando o luto das pessoas? Será que aquelas pessoas ali não mereciam estar chorando pelos mortos, né? Por um ente querido? Mas não é nada disso que Cristo estava falando. E nós vamos ver, inclusive nessa palavra aqui, eu trago para vocês a chave dessa colocação de Cristo. Ter um momento de luto, eu mesmo perdi a minha mãe. Minha mãe, há 2 anos atrás, faleceu de Covid. Foi um momento difícil. Meu pai, na época, com 91 anos, sobreviveu. Hoje ele está com 92 anos. Imagina você passar ao lado de uma pessoa no caso dele, 57 anos. E, de repente, da noite para o dia, aquela pessoa sai da sua vida. Acho que muitos de vocês, eu também, muitos de nós já tivemos esses momentos de perda na vida. Perda por um luto, por uma morte. Perda por um amor. Às vezes morreu uma pessoa, né, no nosso coração, aquela pessoa deixou de nos amar ou nós deixamos de amar aquela pessoa. Também é uma morte. A morte de um emprego, por exemplo. Às vezes você estava ali empolgado num determinado trabalho e aquele emprego você é demitido dele. Aquilo é uma morte interna também. A perda de um ente querido, a perda de um amor, a perda de um trabalho. Tudo aquilo que sai das nossas vidas de uma forma muito brusca, de uma forma inesperada, é uma morte. É um momento de luto também. Quando nós, por exemplo, nos confrontamos com algum pecado, com algum vício nosso, e aquilo tem que morrer perante Cristo. Tem muitas pessoas que sentem o que a gente chama, né, da abstinência, né? Você tinha um hábito, você tinha um costume, e aí aquele hábito, aquele costume, de repente ele deixa de existir. Aí você há um entristecimento, há um abatimento. É o que se chama de abstinência. Muitos de vocês devem estar se confrontando com isso também. E, meus irmãos, eu digo a vocês uma coisa: passar por esse momento de abstinência, passar por esse momento de luto, passar por esse momento de perda, nos ensina muita coisa. É um momento de provação. Tribulação e provação têm a mesma raiz. Quando uma pessoa fala, está passando por um momento de tribulação, é um momento de provação. É um momento em que a pessoa tem que parar para pensar na vida dela, na forma como ela está fazendo as coisas, na forma como nós estamos encaminhando nossa vida. Quando a minha mãe faleceu, eu acompanhei todo o processo, né? Desde quando ela foi internada com Covid, até 30 dias depois, faleceu numa UTI. Quem foi lá reconhecer o corpo fui eu. Quem foi lá despedir dela fui eu. Eu que a levei ao hospital e eu que a retirei do hospital morta. Hoje, dia de finado, será que era o caso de eu ter ido lá no cemitério visitá-la?
Quem tem esse hábito, por que seria discriminado? Não há o porquê. Eu não sinto vontade de ir lá, porque minha mãe não está lá. Minha mãe, ela está com Cristo, ela está com Deus, ela está descansando com o Senhor. Assim também eu recomendo, não é, ninguém é obrigado a nada, as pessoas fazem aquilo que o coração delas sente. A minha esposa, por exemplo, a Marta aqui, muitas das vezes ela já foi ao cemitério visitar o pai dela lá. E por que não? O pai está lá? Não, é um ato, é um ato simbólico de você guardar um luto, guardar a memória daquela pessoa. Cristo nos deixou uma forma de celebrarmos a memória dele, que é a ceia. Fazer isso em minha memória. Então é o momento da gente celebrar a morte de Cristo e a ressurreição dele, que renasce no nosso coração a cada ceia que nós celebramos. A morte do Cordeiro, o sangue derramado, o pão que é o corpo dele que foi consumido pelos nossos pecados. Mas também celebrar que naquela ceia ele renasce no coração a cada dia. Então, falar da minha mãe no dia de hoje, eu estou lembrando dela. Falar de Cristo, nós estamos lembrando de Cristo. Falar de algo que nos marcou no momento de morte, no momento de passagem, é importante porque nos traz à memória pessoas que nós amamos, trabalho que nós amamos, momentos que nós vivemos, coisas que nós precisamos esquecer, como a gente estava falando agora há pouco, né? Um momento de abstinência, aquela luta interna que a gente vive, de um hábito que a gente tinha e mudar da noite para o dia, o desmame daquele processo. É bom a gente lembrar as dores que nós vivemos, porque cada dor que a gente lembra, não com aquela dor de rancor, não com aquela dor de tristeza, de abatimento, mas com aquela dor de falar, nunca mais eu quero passar por isso. Nunca mais eu quero viver o que eu vivi, da forma como eu vivi. Nós que fomos resgatados, vocês também foram resgatados, eu fui resgatado, todos nós que reencontramos a Cristo e nos tornamos fiéis da sua palavra, ou buscamos a fidelidade dessa palavra, nós estamos renascendo a cada dia. Todo dia a gente renasce um pouco. Todo dia. A gente traz as marcas, traz cicatriz, traz feridas, traz dores no coração, mas a gente sabe para onde está indo, da onde a gente veio. A gente sabe da escuridão que nós habitávamos, na minha mente, no meu coração, da falta de esperança que havia na minha vida. E quando Cristo nos alcança, Ele nos tira daquela escuridão. Quando o amor nos alcança, eu lembro da minha mãe não mais morta, mas viva no meu coração. Olha as diferenças. Então, irmãos, passar por um momento de luto é muito importante. Passar por um momento de abstinência é muito importante. É um dos momentos mais importantes que tem de uma pessoa que tinha determinados vícios, está se libertando daqueles vícios e está passando por aquele deserto da abstinência. É um dos momentos mais importantes. Talvez a decisão que você tenha tomado um dia de sair das ruas e vir para cá, de deixar o vício e vir para cá e começar a restaurar a sua casa na presença de Cristo, foi uma grande decisão. Mas essa decisão se consolida, essa decisão ela ganha raiz quando a gente passa pela abstinência, quando a gente passa pela falta, quando a gente vê de onde nós viemos e do preço que nós estamos pagando para chegar num lugar melhor. Isso é muito relevante. Então o momento de hoje é um momento de luto, é um momento dos mortos. Vocês podem ver, né, nesse negócio de Dia das Bruxas, né, que se celebra aí 31 para 1º, todo mundo coloca roupa preta com branca, fica parecendo defunto,
vampiro, misturam o negro, a escuridão, entram num momento de escuridão. Mas será que nós somos chamados para isso? A palavra de hoje que eu trouxe para vocês é da morte para a vida. E eu faço uma pequena assinatura aqui embaixo, graças a um judeu. Nós estamos vivendo um momento agora muito complexo na humanidade, com essa guerra lá no Oriente Médio, vocês devem estar acompanhando aí pelas redes sociais, aqui não tem rede social, mas pelos jornais. Pessoas, por exemplo, que só por serem judeus estão sendo discriminadas, como foi feito lá na Segunda Guerra, na época do Hitler. Né? Tem muitas imagens de Hitler aí nas ruas, que matavam os judeus, mataram 6 milhões de judeus, com uma desculpa de que foi judeu que matou a Jesus Cristo. Isso é uma grande mentira. Quem matou Jesus Cristo foi o meu pecado, foi o nosso pecado, foi o pecado de Adão. Isso é que matou Jesus, não foi judeu. Não foi judeu que matou. Ele foi pregado na cruz para que houvesse a salvação da humanidade, para que através do exemplo deles nós pudéssemos descobrir o que é o amor, o que é a luz de Deus, o que é a palavra de Deus que nos alcança. Antes de Cristo, o Deus único, o Deus que nós servimos hoje, não existia, sabia? Não existia. Naquela época ali, eram inúmeros deuses. No Egito a gente conhece tantos, na Babilônia, na Mesopotâmia. E aquele povo escolhido por Deus, separado por Ele, hebreus primeiro, depois judeus, guardavam a palavra. Deus se revelou a eles. Deus se revelou a eles através de Moisés. Deus se revelou a eles através de Abraão. Deus se revelou a eles através de Noé. Só que esse Deus não tinha chegado até nós. Era de um grupo, era um povo chamado judeu, ou hebreus naquela época ainda. E um homem, um judeu, chamado Jesus Cristo, que chegou conosco com esse nome, pegou esse Deus, que um pequeno grupo conhecia, e espalhou ele para toda a humanidade até chegar em nós. Foi graças a esse judeu que nós conhecemos o Deus único. Foi graças a esse judeu que a palavra nos alcançou. Foi graças a esse judeu chamado Jesus Cristo que a salvação veio para toda a humanidade. E esse judeu chamado Jesus, ele traz uma coisa belíssima, porque ele une luz da palavra de Deus. Olha o que fala em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Olha nós caminhando aqui, ó. Quantos de vocês já tiveram nessa mesma imagem aqui, ó? De um lado a sequidão, de um lado a morte, do outro lado a vida, o verde, o alimento, a luz. Quantos de nós já passou por isso daí? Talvez você esteja passando agora por esse momento. Caminhando ali naquela linha muito fina dessa imagem, que numa escorregada você pode voltar para a sequidão. Mas num impulso, numa vontade, como eu contei, né, daquela pregação anterior. Está conseguindo ver? Tá conseguindo ver? Quando eu falei de Jacó, né, que era Israel e se agarrou em Deus, aquele anjo que veio ali e falou: só te largo depois que você salvar a minha vida. Então, nesse momento dessa caminhada que nós estamos vivendo, nós temos que nos agarrar a esse Deus. E esse Deus tem um nome, Jesus. E ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Por que ele falou que ele era a luz do mundo? E olha que tinha muita gente que caminhava com ele ali, que falava: meu amigo, peraí, você está pegando pesado aí. Eu conheço você trabalha com marcenaria lá com seu pai, veio lá de Nazaré. Você não acha que você está pegando pesado não com esse negócio? Muita gente achou que Jesus naquela época era louco.
Inclusive até diziam da cidade que ele veio, ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Mas na cidade que ele veio, chamada Nazaré, inclusive até diziam, pode vir algo de bom de Nazaré. Era um lugar que era o pior lugar dali daquela região. Imagina vir um carpinteiro. Era uma função muito nobre, diga-se de passagem, naquela época. Mas de Nazaré, dizer que era a luz do mundo. Muita gente falou para ele, você está pegando pesado aí, baixa a bola, está se exaltando demais. Mas por que ele falava que ele era a luz do mundo? Olha o Salmo 119. Tem umas letrinhas aqui pequenininhas, tem gente aí que vai precisar de óculos para ver, né? Mas depois eu deixo aí para vocês. Olha o que diz o Salmo 119, 105. Ele diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos. Está escrito aqui, tem versão que fala dos meus pés. E é luz que clareia o meu caminho. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por que Jesus falou que eu sou a luz? Por que ele falou? Porque ele falava o que o Pai havia dito. Ele vivia na luz, ele era a luz, porque ele vivia segundo a palavra de Deus. Você pode ser luz, eu posso ser luz, nós somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. E para nós tomarmos posse dessa luz, é andarmos na palavra de Deus. Ela que nos dá essa direção. Ela é que diz que eu estou andando na luz ou se eu estou andando nas trevas. Ela é que diz a quem eu estou servindo. Estou servindo ao mundo ou estou servindo a Deus? Estou servindo à maldade ou estou servindo ao bem? Estou servindo ao egoísmo ou eu estou servindo ao amor? Ela é que é o prumo que nos diz para onde que nós estamos seguindo. Esse Salmo 119, depois vocês leem, vocês têm uma Bíblia aqui, todos têm acesso à Bíblia. Esse Salmo 119 ele é muito interessante, porque eu até digo aqui no que eu escrevi, que ele é uma estrutura, que ele é um acróstico. O que é um acróstico? Acróstico é o seguinte, vamos pegar aqui um acróstico, por exemplo. É quando você tem um código nas primeiras letras, e essas letras, elas dizem o que significa aquilo que você quer dizer. Por exemplo, a gente fala muito amém, né? Amém. Todo mundo fala amém. Depois que a gente ora, a gente vai e fala amém. De onde que vem essa palavra amém? Essa palavra vem do hebraico. E ela quer dizer, assim seja, que o Senhor assim seja. Significa uma concordância com a palavra de Deus. Só que se você ficar falando, concordo com a palavra de Deus, concordo, assim seja e tal, não, ficou amém. Amém é um acróstico, ele é o resumo de um significado. Então o Salmo 119, todo ele, a cada 8 versos do Salmo, o judeu, ele aprende a falar o hebraico todinho. Todas as letras do alfabeto hebraico estão aí no verso 119, o Salmo 119. É um salmo que ele alcança o nosso coração a partir da palavra de Deus. Você quer decorar a Bíblia? Começa com o Salmo 119, olha que coisa interessante. Porque o Salmo 119... ele traz todos os fundamentos da palavra de Deus, estão nesse salmo aí, todos eles, de A a Z. De A a Z está no Salmo 119. Foi da onde nós retiramos aí o verso 105. Ele é grande, você vê que o Salmo 119, o verso 105, é enorme ele. Leiam esse salmo depois, vocês vão ver a característica de Deus, quais são os fundamentos que Deus traz, qual é a orientação que Deus traz para alcançar o nosso coração.
para tirar de nós misericórdia, porque a gente aprende o que é o amor pelo exemplo de amor que Deus nos deu através do seu Filho. Senão, como é que a gente saberia o que é amor? Não seria através de música caipira, né? Jorge Mateus, Chitãozinho Chororó, não teria como a gente aprender o que é o amor com Roberto Carlos, por exemplo. Mas a gente descobriu o que é o amor, a gente aprendeu o que é o amor quando o homem foi pregado numa cruz e através dessa cruz ele orava e intercedia pela humanidade. E esse homem que foi pregado lá alcança os nossos corações e nos ensina o que é o amor. Nós só conseguimos amar porque o amor nos alcançou primeiro. Você não consegue amar ouvindo música caipira. Você não consegue amar ouvindo música romântica. Você consegue amar quando você vê a sua mãe abrindo mão de um prato de comida para dar de comida para um filho. Ali você aprende o que é o amor. Você aprende o que é o amor quando você está morrendo de fome no meio da rua. Entra num restaurante e alguém fala para você, vai lá, pega comida, vai comer. Você só aprende o que é o amor quando você tem uma faca para enfiar no peito de alguém e você abre mão daquela faca para não cometer um crime, para não roubar. É aquela decisão ali que você descobre o que é o amor. É aquela decisão quando você é tomado de ira e pode cometer um crime, pode cometer uma violência, e uma luz entra no seu coração, na sua consciência, você conta até 10, respira, e você toma uma decisão de não seguir naquele caminho, de sair das trevas e entrar na luz. Isso é um ato de amor. De amor próprio, de amor pelo outro, de amor pela tua vida, de amor pela vida dos seus filhos, da sua família. Tomar uma decisão como vocês tomaram de entrar aqui no Missão Vida é um ato de amor. Vocês estão dando uma demonstração de amor por vocês, de amor por Cristo que alcançou vocês, de amor por aqueles que vocês deixaram, que vocês maltrataram, que vocês, talvez em momentos de violência, de vício, aí você tomou uma decisão e veio para cá. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. Você tinha tudo para acabar com a sua vida. E você respirou. Cristo te alcançou e falou, vamos caminhar mais uma milha? Não desiste agora não. Anda mais um pouquinho comigo aqui que eu vou te mostrar algumas coisas importantes. Isso é um ato de amor. Só que isso não nasce da gente. Não nasce do ser humano. Quem deu esse amor para a humanidade foi Deus. Primeiramente na criação. Quando você vê um pôr do sol, você não vê um ato de amor no pôr do sol? Quando você acorda de madrugada antes do sol nascer e vê o sol nascendo, você não consegue perceber naquilo um ato de amor? Pássaros cantando, vento soprando, chuva caindo, sol brilhando. Olha quanto de amor Deus faz por nós diariamente. E um dia, há 2000 anos atrás, através de um povo que ele havia separado para que ele se revelasse, trouxe o seu Filho, Jesus Cristo, para se revelar à humanidade, para mostrar que esse Deus é um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. As coisas só existem porque Deus existiu primeiro. O universo, todo mundo fala, vamos amar o universo. O universo é que é o Deus todo-poderoso. Mas o nosso Deus criou o universo. Ele veio antes. E esse Deus nos alcançou e se revelou a nós. Deus se revelou a nele através de uma pessoa,
chamado Jesus. E aí nós podemos ver que esse amor que nós víamos na natureza e que nós tateávamos por ele, tinha uma fisionomia, sofria como nós, sofreu como nós. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Você pode ser a luz do mundo, eu posso ser a luz do mundo. Vivendo na lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Essa luz resplandece dentro de nós e nos dá força para sairmos das trevas e entrarmos na luz. Existe um começo para tudo isso. Yeshua, isso está lá em Mateus 1:21. Mateus 1:21, ele nos revela quem é Deus. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Jesus em hebraico é Yeshua. Virou Jesus para nós. Yeshua, 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 virou Jesus para nós. Porque ele salvará, Yeshia. Daí há uma mudança, ou seja, o Yeshua, que é Jesus, nos salvará. Yeshia é um verbo. O seu povo dos seus pecados. Yeshua, em hebraico, significa Jeová salvará. Deus salvará. Yahvé salvará. Através daquele homem, Deus estava salvando a humanidade. Através daquele que foi chamado de segundo Adão, porque o primeiro pecou, mas através do pecado que entrou através de um homem, esse pecado também sairia da humanidade através de um homem. Mahashia, Yeshua Mahashia. O que é Mahashia em hebraico? Significa o Messias. Mashia, Messias. Mahashia, Yeshua, o Messias, Hamashia. É uma palavra hebraica que significa Messias. Lá na palavra grega existe Christos, por isso que a gente chama Jesus Cristo. Messias e Christos no grego significa Messias. Mahashia, Messias. Cristo, Messias. Ungido. Messias e ungido significa a mesma coisa. Por exemplo, a gente vai ver algumas igrejas assim que pega o óleo, né? Derrama o óleo na cabeça da pessoa e fala: ele é ungido agora. A unção, ela só ocorre com um propósito, de dar àquela pessoa uma missão. Messias é aquele que vem numa missão, veio com um propósito. O batismo, nós somos batizados, vocês também foram batizados? Foram batizados quando crianças e muitos se batizaram depois uma segunda vez, desceram as águas. O batismo é uma forma de unção. Por quê? Porque depois do batismo, João diz: eu batizo com água, mas virá aquele, Jesus, que batizará com fogo do Espírito Santo. Esse fogo é uma unção. Quando eu estou aqui pregando, é uma unção que Deus traz através da palavra. Não sou eu, não vem através de mim. Aliás, o pregador que queira falar sobre a sua vontade, esse pregador já se afastou de Cristo. Esse pregador já se afastou da palavra. Quando eu venho para cá pregar para vocês ou em qualquer outro lugar, a primeira coisa que eu peço a Deus é: Deus, me livra de mim mesmo. Não é a minha vontade, não é a minha palavra, mas é a sua palavra, é a sua vontade que se faça presente. Isso é uma unção. No mundo secular, esse mundo que a gente vive, às vezes a gente confunde isso com inspiração, né? Pô, às vezes você está ali no fundo do poço, alguém chega com uma palavra de motivação para você, você fala: pô, você está inspirado, né? Falou algo que eu precisava ouvir. O amor de Deus se revela no mundo? Óbvio que se revela. O mundo é dele, ele é que criou. Mas essa unção que vem de Deus, a mesma unção que Cristo falou: eu sou o caminho, ele vai falar daqui a pouco, a verdade e a vida.
Eu sou a luz do mundo, porque eu faço a vontade do meu Pai, não é a minha vontade. E é dessa forma que nós orientamos as pessoas a viverem a partir desse exemplo. Viver segundo a vontade, não sua, mas de Deus em você. Não sua, mas de Cristo em você. Quando a gente vive a vontade do Pai, nós vivemos na luz. Nós nos transformamos em luz. E Deus realiza os talentos que Ele colocou dentro de nós. Cada um de nós tem um talento. Um é marceneiro, outro é pedreiro, outro é eletricista. Um fala bem, o outro não fala bem, mas trabalha mais. Todos nós temos talentos que são únicos. Você é único, sabia? Tem 10 bilhões de pessoas quase no mundo já. Só existe um você. Só existe um eu, um Amarco, um Everaldo. Pode ter até o mesmo nome. Mas são pessoas completamente diferentes. Têm talentos completamente diferentes. Têm origens, têm propósitos completamente diferentes. Quem deu isso foi Deus. Deus é que nos deu isso. E quando nós vivemos segundo o propósito de Deus na nossa vida, nós estamos debaixo da unção de Deus. Nós estamos debaixo das asas de Deus. Nós estamos vivendo a palavra de Deus, sob a proteção dEle. Olha que coisa bonita. Quando eu me anulo, quando eu digo não é a minha vontade, mas é a sua, Senhor, Ele faz o melhor de mim. Olha que coisa bonita. Eu não faço o melhor de mim na minha força, na minha vontade. Né? Tem esses coaches aí que falam, você tem que ser da força da vontade. Meu amigo, a força da vontade é nada. Você vai sair do vício, você vai se recuperar, você vai restaurar a sua casa, não é na sua vontade. Sabia disso? Não adianta. Porque a sua vontade não é essa. Sua vontade é voltar para a rua, sua vontade é fazer, né, o que não agrada a Deus. Essa é a vontade de todos nós. Não é na nossa vontade que nós somos salvos. Nós somos salvos quando eu digo, Senhor, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer para mim. Aí Deus entra e faz o melhor de você. Glória a Deus. Aí Ele tira de você o que nem você conhecia. Ele põe palavras na sua boca que você nem sabia que existiam. Ele põe atitudes na sua casa que você nem sabia que era capaz de fazer. Aleluia. Porque quando eu me nego a mim mesmo e falo, Senhor, sem a tua presença, sem a tua força, eu não sou nada, eu não consigo vencer. Deus entra e tira o melhor de você. Aleluia. Glória a Deus. E mostra o melhor de você para o mundo. Mostra o melhor de você para a sua família. Mostra o melhor de você para a sua casa, para o seu trabalho. É um exercício, irmãos. É um exercício. Imagina Cristo naquele momento antes de ser crucificado. Suou sangue. Sabe lá o medo que vem numa pessoa que sua sangue? Bem, ele suou sangue. Você acha que ele suou sangue por quê? Você acha que não veio medo nele? Não veio insegurança? Não veio dúvida? A gente não consegue ver Cristo como um ser humano encarnado porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao se fazer carne, ele viu o mundo pelos nossos olhos, que estamos na carne. Teve medo, teve insegurança. Naquele momento de luto, de quase morte, porque era um momento de sair da vida e entrar num caminho de morte. Ele sabia que a cruz estava vindo para ele. Senhor, não é a minha vontade, mas é a sua vontade. Quando ele fez isso, Deus entrou e o conduziu para o cumprimento da missão para o qual ele havia nascido desde antes da fundação do mundo. Esse é o exemplo, irmãos. Não é na nossa vontade, não é no nosso braço,
mas é baixando a guarda e falando: Deus, age. Sem o Senhor, eu não saio de onde eu estou. Sem o Senhor, eu não faço o que eu tenho que fazer. E o começo de tudo está aqui, ó. Existe uma profecia, existe um registro dessa profecia, que nós estudamos isso no Antigo Testamento. Existe o cumprimento dessa profecia que está no Novo Testamento. E existe o regresso dessa profecia que está em Apocalipse, em momentos que nós estamos vivendo agora, que já estão apontando na direção do regresso de Jesus à humanidade. Existem, meus amigos, acho que aqui não, talvez dê para ler. Olha o que João, em 1,5, fala sobre Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. O que é a vida? O que é a luz? A palavra de Deus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tem muita gente que não compreende isso. Tem muita gente que acha que você veio para cá, ficou mais louco ainda, né? Já era doido, já estava lá no meio da rua, já estava cheio de vício. Aí veio para Missão Vida, ficou mais louco ainda. Porque a palavra de Deus é loucura para a humanidade. Quem conhece um pouco da minha história, tem até um testemunho meu no YouTube, um dia vocês vão poder ver também. Tem muita gente que me vê aqui pregando e fala: esse Gil é um hipócrita. Esse Gil é um idiota. Esse Gil é um... O que ele está falando aí não se escreve. Vocês acham que o julgamento do mundo interessa a alguém? Interessa a ninguém. Porque quem nos edifica é Deus. Quem nos coloca nas posições é Deus. Quem nos permite fazer as coisas é Deus. Quando nós nos entendemos com Deus, nós não somos mais julgados por homem nenhum. Nós somos julgados pela nossa própria consciência. Nós somos julgados pela nossa própria atitude. Nós somos julgados pelo nosso Cristo que habita dentro de nós. Eu vou deixar para vocês esse material. Meus amigos, existem 61 vezes na Bíblia que mostram por que Jesus é o Messias. E nós estamos falando de textos. Se você pegar um texto, por exemplo, o Salmo que nós falamos agora há pouco, entre um Salmo e Cristo tem 1000 anos de distância. 1000 anos de distância. Entre um Salmo, Salmo 119, e Jesus nascendo, vivendo, tem 1000 anos de diferença. Como que um livro que nós temos acesso, que é a Bíblia, pode pegar textos de 3.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, textos mais antigos que os Salmos, por exemplo, e trazer com atualidade e colocar Cristo naquele momento? Não tinha como Cristo ser um farsante, porque ele não teria como decorar um script de 61 itens que estavam nos livros. E outra coisa, a Bíblia que nós temos aqui, naquela época de Cristo, não era assim, não. Eram rolos, eram pergaminhos. Então, cada sinagoga naquela época, né, porque Cristo era judeu, tinha um fragmento da palavra. Então tinha a sinagoga, tinha um rolo que era Isaías. E não era todo Isaías, era parte de Isaías. Tinha um rolo que era Gênesis, o Pentateuco. Tinha um rolo que era Deuteronômio. E não estava tudo no mesmo lugar. Não estava tudo no mesmo lugar. Então não havia Bíblia como nós temos. Como é que um homem conseguiu cumprir
tudo aquilo que todos os livros antes dele da Bíblia falaram que ele iria fazer. Ele viveu, ele fez, ele cumpriu milhares de anos depois. Está aí, 61 vezes. Ele viria como descendente de Abraão, está lá em Gênesis 22, 17 e 18, e o cumprimento em Mateus 1:1. Vou pegar um outro, ele teria um início humilde. Falamos de Nazaré agora há pouco. Olha onde que está. Isaías 53:2, depois veio o cumprimento em Lucas 2:7. Lucas foi escrito depois de Cristo. Depois de Cristo. Todos os evangelhos foram escritos depois de Cristo. Quando o Cristo foi crucificado e ressuscitou, não havia evangelho, não havia Novo Testamento. Ele foi escrito depois. E foram escritos por diversas pessoas, não foi só por uma. O que mais escreveu foi Paulo, que está aí na Bíblia. Mas os demais, não. Não tinha como você falsificar isso. E falar, ele fez isso porque estava lá em Gênesis, não tinha Bíblia na época. Como é que você ia juntar essas coisas? Como é que você ia dizer que ele fez alguma coisa, sendo que nem você, nem Rabino naquela época, sabia de toda a palavra? Nem Rabino sabia de toda a palavra. Porque estava separado. O Sinédrio, né, que na Bíblia a gente conhece, que tramou a morte de Cristo, o Sinédrio eram 70 grandes rabinos para tomar uma decisão, 70. Nem todos eles tinham o mesmo consenso, cada um via de um jeito. Ungido como Messias com 29 anos, no 29º ano, ele seria ungido Messias. Quando é que Cristo começou o trabalho dele aos 30 anos? 3 anos de ministério. Aonde que está isso? Daniel 9:25 já aponta nessa direção. Depois Mateus 3, 13 e 17. E assim vai, olha, aqui tem 61 exemplos que trouxeram a palavra de Deus até nós, através de Cristo. Gente, não tem como. Se alguém algum dia virar para vocês e falar que esse Cristo não existiu, se alguém falar para vocês que esse Cristo era uma farsa, assim como tentam apontar que você também é uma farsa. Ele vai sair do Missão Vida e vai voltar para a rua. Ele vai sair do Missão Vida e vai voltar a ser o mesmo que era antes. Quantos já falaram isso para vocês? Quantos estão ali no ouvido falando que você não presta, você não faz nada certo? Você está aí se enganando, daqui a 2, 3 meses você está voltando para o mesmo lugar. Ali no ouvido, ó. Meus amigos, para o que vocês nasceram, para o que Deus criou vocês, para os talentos que Deus colocou em vocês, vocês vão cumprir cada um deles na vida de vocês. Glória a Deus. Vocês vão cumprir o melhor que existe nessa terra. Vocês vão comer o melhor que existe nessa terra. Vocês serão luz nessa humanidade, porque este é o propósito de Deus na vida de cada um de vocês. O resto é falatório, o resto é blá blá blá, o resto não interessa, não acrescenta em nada e não determina nada da sua vida. O que determina a sua vida é a palavra de Deus liberada na sua casa. O que determina a sua vida é a palavra de Deus colocada no seu coração. O que determina a sua vida é você se entregar a Deus diariamente, a Cristo, e falar: sem vocês eu não sou ninguém. Aí vocês vão cumprir o melhor que foi liberado para vocês, porque Cristo nos mostra isso. Teve gente que liberou a palavra para Cristo. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Ele seria rejeitado pelas pessoas, está ali embaixo, ali, ó. Salmo 118, 22 e 23. Foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Previram que ele iria ser rejeitado. Aí vem Atos 4, 10, 11. Depois que Cristo se foi, assinar e falar, ele foi rejeitado. Cumpriu-se a palavra.
Ele foi traído. Cadê? Tem, acho que é no próximo que eu botei. Olha lá. Ele foi odiado sem motivo. Odiado sem motivo. Ele foi odiado sem motivo, está no Salmo 69, 4, e depois foi afirmado por João 15, 24, 25. Antigo Testamento, Novo Testamento, uma diferença de mais de 1000 anos, em média. Tem muito mais escritos mais antigos. Olha esse detalhe, ele ficou em silêncio diante dos seus acusadores. Alguém te acusou de alguma coisa? Fique em silêncio. Ah, quem cala consente, não é assim que fala? Na Bíblia não tem nada escrito sobre isso. Na Bíblia não tem nada escrito, quem cala consente. Na Bíblia está escrito o que Cristo viveu. Ele ficou em silêncio diante dos seus acusadores. Está lá em Isaías 53, 7 e depois Mateus 27, 12, 14. Porque ele sabia, e é assim que nós devemos saber, que quem nos justifica é Deus, quem nos justifica é Cristo em nós. Não tem que ficar dando satisfação. Tem um que você deve dar satisfação, que é a Deus. Sempre. Sempre orar na palavra dele, para saber se você está andando segundo a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Aleluia. Quando você obedecer a palavra de Deus, Deus justifica você. Aí, meu amigo, você pode ser acusado, tem aqui, ó. Cuspiram nele. Isaías 56 disse, vão cuspir nele. Mateus 26, 67, 27, 7 e 30 também, está escrito lá. Nós sabemos que Cristo foi cuspido. Meus amigos, 61 itens, todos eles são iguais a tudo que nós vivemos na nossa vida. Líderes de governo conspiraram contra ele, está no Salmo 2:2 e Lucas 23, 10, 12. Ele seria espancado, Isaías 56 e João 19, 1. Miqueias, um profeta, Miqueias capítulo 5, verso 1, disse, vão bater na cabeça dele. E aí Marcos confirmou em 15:7, bateram na cabeça dele. Vocês querem entender tudo que vocês sofreram ou sofrem na vida. Tem 61 exemplos de Cristo que são iguaizinhos, muito próximos do que vocês já viveram. Se não a mesma coisa. E tudo aquilo que ele viveu teve um propósito. Tirar o melhor dele para toda a humanidade. E a partir disso, cumprir a palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida. Salmo 22, eu acho o salmo mais lindo que tem. Sabe por quê? Porque Cristo estava crucificado, orando pelas pessoas que estavam embaixo, e ele diz, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cristo fala isso. A teologia diz, naquele momento o pecado da humanidade estava sobre ele e ele se afastou da presença de Deus. Mentira! Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é mentira. Não havia separação entre Deus e Cristo naquele momento da cruz. Cristo estava orando o Salmo 22, 1000 anos antes, escrito por Davi, que diz, no verso 1, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Cristo era a palavra, ele é a palavra, ele sabia da palavra, ele sabia tudo que estava sendo cumprido naquele momento. Esse Salmo 22, meus amigos, mostra os detalhes que Cristo estava vivendo naquele momento, 1000 anos depois de ter sido escrito por Davi. Olha o que ele fala, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não me sossego. Porém, tu és santo, meu Deus. Tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram a tu
e nos livraste. Mas eu sou um verme e não um homem, o opróbio dos homens e desprezado do povo. Olha o que Cristo estava vivendo naquele momento. Todos os que vêm zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor? Que o livre disso, então. Tinha gente ali embaixo que falava: ué, mas ele não é filho de Deus? Lembra que tinham 2 crucificados, um de cada lado de Cristo? Um deles falou exatamente o que Cristo estava falando aqui no Salmo 22, que Davi disse que ocorreria. Ele confiou no Senhor, então que Deus o livre. Desce da cruz aí, ó. Você não é filho de Deus? Sobre ti fui lançado desde a madre, Cristo falando. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Olha o que Cristo estava sentindo naquele momento. Vou andar mais rápido aqui por causa do horário. Depois vocês leem Salmo 22. Vocês vão ver tudo que Cristo viveu naquele momento. Escrito por Davi 1000 anos antes. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão me despedaça e que ruge. Como água me derramei. Aqui ele fala uma coisa belíssima, olha só. E todos os meus ossos se desconjuntaram. Por que belíssimo? Era um homem que estava todo moído pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega no paladar que me puseste no pó da morte. Quem lembra de Cristo crucificado dizendo que tinha sede? Um romano pega vinagre, põe numa bucha e bota na boca dele. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem. Olha só que coisa interessante. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Estava escrito no Salmo 22, tudo o que estava acontecendo com Cristo. Verso 23, vós que temeis ao Senhor, louvai, todos vós, semente de Jacó, glorificai-a e temei-a, todos vós, semente de Israel. Nós somos semente de Israel. Se não houvesse Israel, não haveria nós aqui. Não haveria Cristo, não haveria a palavra que teria chegado a todos nós. E aqui, por fim, Cristo aponta na direção da profecia, que tudo aquilo estava sendo passado por um propósito de salvação da humanidade. Olha o que Cristo diz: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Que essa palavra te alcance, meu irmão. Quando você estiver aflito, quando você não souber, quando você estiver sendo crucificado, justo ou injusto, não importa. Deixa Deus falar por você, deixa Cristo falar por você. Porque quando você clama, Deus ouve. Quando você pede, Deus ouve. Pode não ser no seu tempo nem do seu jeito, mas está acontecendo agora. Está acontecendo sempre. Tudo que está acontecendo lá em Israel de guerra, tudo que está acontecendo aqui no nosso Brasil, tudo que está acontecendo dentro de você, já foi previsto muito antes. E no final, olha o que está nos reservado. O meu louvor será de ti na grande congregação. A congregação é a grande igreja, todos aqueles que convivem e vivem a palavra de Deus. Essa é a grande congregação. Carral, lá do Antigo Testamento. Pagarei os meus votos perante os que me temem.
Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que te buscam, o vosso coração viverá eternamente. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. A palavra diz: todo joelho se dobrará. Larga de bobagem com esse negócio de denominação, católico não vai para o céu. Isso é uma bobagem. Uma bobagem. Deus não está olhando usos e costumes, Deus está olhando o coração das pessoas. Tem muçulmano que é muito mais convertido que nós. Sabiam disso? Tem muçulmano. Ah, mas ele está orando para o Alá, lá não é Deus. Gente, Deus é muito maior que tudo isso, meus irmãos. Deus é muito maior que tudo isso. Não julga a aparência, julga o coração. É o coração que diz as coisas. É o coração que é o sinal da salvação. Paulo já nos fala, a circuncisão do coração. Essa que interessa, quando Cristo circuncisa o nosso coração, entra no nosso coração, transforma a nossa vida. Não importa o que nós sejamos, o que façamos, se nós estamos fazendo segundo a palavra de Deus, segundo Deus em nós. Não importa a roupa que eu estou usando, ou se eu estou acordando de manhã, ou se eu estou acordando de madrugada. Ah, mas então esse Deus aí até para macumbeiro serve? Vem cá, meus irmãos. Macumbeiro conhece Cristo? Macumbeiro vive segundo a palavra de Deus? Eu conheço muitos macumbeiros que são mais humanos que muitos crentes. Conheço. E aí? Quem sou eu para dizer que ele não vai para o céu? Quem sou eu para dizer que Deus não está alcançando ele? Eu tenho que cuidar da palavra de Deus na minha vida. Tenho que cuidar da palavra de Deus que foi trazida por Cristo na minha vida. Não tem que temer nada, meus irmãos. Um dia, eu acho que eu relatei isso daqui, eu estava em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, e vou estourar um minutinho aí o tempo aí. Já estou batendo o olho aqui. Eu estava orando no posto 3 em Copacabana 2 dias antes do Ano Novo. O Ano Novo do Rio de Janeiro, todos os macumbeiros tomam conta da praia. Não tem espaço para muita gente não. Aí tomam conta, fecha. E lá onde eu estava orando, no posto 3, fazendo uma pregação na praia, dava 2 vezes esse galpão que nós estamos aqui. Entreguei a palavra, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra me alcançou, falei dela. 2 dias depois eu fui caminhar na praia no meio do Ano Novo, né? Cheio de macumba para todo lado. Ali no posto 3, onde ele tinha feito o culto, ninguém montou uma barraca ali. Eu fui lá impedir? Eu fui lá falar que eu não podia? Eu fui lá falar que vocês estão tudo mortos? Eu fui lá pregar, dizer que eu sou o bambambam porque eu estou debaixo de Deus e ele não? Não, meus irmãos. Eu simplesmente entreguei a palavra naquele lugar. E quem santificou aquele lugar foi Deus. Quem santificou aquele lugar foi Deus, foi o Espírito Santo. E é esse o exemplo que nós precisamos de ter. Não tem que ter medo. Eu sei que tem centro espírita aqui do lado, aqui, tem centro de macumba aqui, de vez em quando estou até dormindo, estou ouvindo bater tambor lá. Você tem que ter medo disso? Não. Não tem que ter medo disso, meus irmãos. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Não nos deu espírito de temor. Nós temos é que fortalecer Deus no nosso coração, a palavra dele dentro de nós. E ela fala por si só. Ela muda nossos atos, ela muda as nossas atitudes, ela tira o julgamento do mundo de dentro de nós. Nós não viemos para julgar, porque essa posição de julgamento é de Deus. E Deus vai mandar o seu filho, como o leão de Judá agora, para julgar o mundo. Então essa posição não é nossa. Nós estamos aqui
para fazer como Cristo, ser luz do mundo, sal da terra. Aleluia. Através da palavra dele em nós, que muda o nosso comportamento, muda as nossas atitudes, faz com que o melhor de nós resplandeça para o mundo e restaura a vida de cada um de vocês, restaura a vida da família de vocês, restaura o mundo, porque a restauração do mundo vem a partir da restauração de cada um de nós. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Olha o Salmo 22 encerrando. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo, que nascer porquanto ele o fez. De geração em geração essa palavra vem sendo pregada. E nós fomos levantados nessa geração. A bola está no nosso campo agora. Para nós levantarmos essa palavra, trazermos ela viva em nós e passarmos ela adiante. Glória a Deus. Para encerrar, João 14,6. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Todos os caminhos. A palavra diz: todo joelho se dobrará. Ele não está falando que vai ser joelho só de crente, não fala que é judeu só de muçulmano, não fala que é judeu só de judeu, de espírita, não. Todo joelho se dobrará perante o Deus que nos alcançou, perante a palavra que nos alcançou, perante Cristo em nós. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Deus que você foi chamado a servir. Esse é o Deus que está na sua porta, está batendo, como está escrito em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e tua família. Você não está salvando só você está salvando a sua família. Você está salvando a próxima geração que virá depois de você. Você está salvando os filhos que nem nasceram depois de você. Você tem noção disso, gente? Mostramos agora há pouco ali. Pregações, profecias, escritos que antecederam a vida de Cristo 2, 3 mil anos antes. A Bíblia, Billy Graham fala isso de uma forma belíssima. Ele diz: a Bíblia traz notícias mais atuais do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Vocês estão tendo acesso à palavra de Deus, que é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã, de notícias que a gente nem sabe que ainda foram feitas. A Bíblia já nos apresenta isso. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e coloque em cada um de nós a paz. Fiquem em paz, meus irmãos. Deus abençoe.